Esse programa tem como objetivo conversar com o cidadão, com a cidadã, sobre o mandato que vocês delegaram para que eu representasse a Bahia no Congresso Nacional. Rodemos nossa vinheta. A semana no Brasil é uma semana de muita tristeza. Perdemos uma grande cantora, Marília Mendonça. Uma cantora de sucesso, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Marília Mendonça, com 26 anos de idade, com um filhinho de 1 ano e 8 meses, infelizmente, um acidente de avião em Minas Gerais levou uma das cantoras mais populares do nosso Brasil. O programa Vamos que Vamos presta essa homenagem a essa figura fantástica que deixou o Brasil triste, abalado. Nós que vivemos numa pandemia terrível, passamos por mais essa tragédia. Mas é uma decisão que nós temos de respeitar. E onde ela estiver, pode ter certeza que o povo brasileiro vai guardar na memória a grande cantora Marília Mendonça. A semana também, na área política, está movimentada com a votação amanhã dos precatórios. Eu, deputado Marcelo Nilo, votei contra esse projeto, a PEC 32, por vários fatores. Primeiro, que os professores do Brasil lutam há mais de 20 anos com a causa no Supremo para receber a diferença dos precatórios. Depois que o Supremo decidiu, nós parlamentares colocamos no orçamento para 2022. E um grupo de parlamentares quer adiar esse pagamento. Não é justo nós fazermos isto com essa classe tão importante que é a classe dos professores. Mas, deputado, você votou contra o Auxílio Brasil de R$ 400. Primeiro que o Auxílio Brasil não precisa de PEC. Apenas uma medida provisória do presidente da República, nós teríamos os R$ 400 para os 15 milhões de brasileiros que estão na faixa da pobreza. Mas, deputado, se você votou contra o parcelamento do INSS para os prefeitos, esse projeto, esse item, foi colocado apenas para que os prefeitos pressionem os seus deputados para votar a PEC 32, que o principal objetivo é liberar recurso para os deputados no fortalecimento do orçamento secreto. Esse que é o objetivo principal. Professores perdem recursos para que os parlamentares, uma parte, não todos, tenham um orçamento secreto para receberem, para que esses deputados recebam as emendas parlamentares através do orçamento do relator. Portanto, eu votarei contra amanhã. Repito, a Bahia perde 9 bilhões de reais. A Bahia perde 9 bilhões de reais. Os professores serão penalizados. E o Auxílio Brasil e o parcelamento do INSS para as prefeituras, esses dois podem ser feitos em projetos separados. Colocaram apenas para pressionar os nossos parlamentares que defendem essa classe tão importante que é a classe dos professores. Eu sempre disse, do mais simples cidadão ao mais graduado, todos nós passamos pela mão de um professor primário. Então, eu não vou votar contra o professor. Eu não vou votar contra a Bahia. Repito, 9 bilhões de prejuízo, segundo os cálculos do próprio ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Eu direi não a essa PEC, que ela é muito perversa para a Bahia e para os professores. Agora vamos conversar
com o nosso convidado, professor Antônio Carvalho. Antônio Carvalho, ele é professor de Economia e Finanças. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os nossos internautas que nos assistem nesse momento. Prazer estar aqui contribuindo com esse programa tão bacana. Vamos que vamos. Primeira pergunta, eu diria, como estão as finanças do Brasil? Como está a economia do nosso país? A situação está grave, em tese. 2 dígitos de inflação, os juros subindo, 15 milhões de desempregados, 20 milhões na faixa do limite da pobreza. Como está a economia do nosso país neste momento, professor? A economia do Brasil, ela, como a economia do mundo inteiro, de certa forma, está preocupante, principalmente para as classes mais baixas, principalmente para o mais pobre, sem dúvida nenhuma. Como o senhor já destacou, as taxas de desemprego estão elevadíssimas, a inflação, por uma série de fatores que vamos comentar daqui a pouco, muito elevada, acima de 2 dígitos, e a inflação é sempre um inimigo da família, sempre um inimigo do cidadão, porque ela corrói, ela tira o poder de compra. Se o brasileiro já tem uma média de renda muito baixa, de maneira geral, imagine quando essa pequena renda ainda perde o seu poder de compra. Você ter uma inflação de 10%, ultrapassamos a casa dos 10% hoje, significa que em relação a um ano atrás, esse acúmulo, a cada R$100 o cidadão tem menos R$10 para comprar comida, para pagar energia, para comprar medicamento, para atender às suas necessidades básicas. Se considerarmos que essa cesta de produtos básicos, que envolve os alimentos, moradia, energia elétrica, gás de cozinha, estão entre os itens que mais sofreram elevação de preço, isso é ainda mais perverso. Professor, o combustível está subindo praticamente em 15 dias. O Bolsonaro diz que é a culpa dos governadores porque está aumentando o ICMS. Na realidade, o ICMS é um percentual que ele é fixo, mas quando o combustível sobe, é óbvio que o percentual em termos reais para a receita do Estado aumenta. Eu pergunto, a culpa é do governo federal, é do governo estadual, a culpa dos dois ou é a culpa de ninguém? Eu acho que a culpa é da política federal. Mas o senhor como professor, eu sou político, o senhor é economista, como professor técnico, se for possível dizer na gíria popular, de quem é a culpa de nós chegarmos ao aumento considerável dos combustíveis? Eu fiz uma previsão em março, uma previsão triste, naquele período do primeiro trimestre de 2021, que nós tivemos uma sucessão de aumentos, que talvez a gasolina chegasse a R$10 no final do ano. Isso gerou uma grande repercussão e até me tirou um pouco a paz, porque até no cemitério as pessoas me paravam para perguntar sobre o preço dos combustíveis. Na verdade, deputado, existe essa grande discussão em busca, na verdade, de um culpado, e o que eu posso lhe dizer é que todos são culpados e ninguém é culpado. Parece uma conversa de doido isso, mas existem algumas questões técnicas, e aí eu vou falar tecnicamente, em relação ao preço dos combustíveis no Brasil, que dificulta muito essa política. A primeira delas é a própria política da Petrobras, a dolarização, que é uma coisa que, infelizmente, acontece no mundo inteiro e os poucos países que experimentaram sair desse modelo de commodity internacional acabaram pagando um preço muito alto. Isso é muito ruim, principalmente sendo a Petrobras uma empresa de capital misto, mas de controle acionário do Estado, ela é uma grande geradora de receita, uma grande geradora de renda para que o Estado possa
arrecadar recursos e aplicar em outras áreas, em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública. Mas, além disso, existem outros tantos fatores. Para mim, o pior de todos é o modelo de tributação. Fala-se muito do ICMS, é fato, o ICMS ele é um percentual, logicamente ele tem o seu aumento proporcional ao aumento do preço do combustível. Mas para que o nosso internauta entenda, se o senhor for um lojista na Bahia e comprar uma caneca como essa em outra unidade da federação, o senhor pagará o imposto sobre o preço pago lá, o custo, né, o preço de custo. Preço na origem. Com combustível, infelizmente, não acontece assim. Se toda a carga tributária incidente sobre a gasolina, por exemplo, que é o combustível mais falado, embora não seja, na minha opinião, o mais importante. Para mim, o mais importante ainda é o diesel. Se a gasolina ela fosse tributada pelo preço de custo, pelo preço da origem, nós teríamos uma gasolina hoje na casa aí dos R$ 4,80, R$ 5. Mesmo com a dolarização, mesmo com essa carga tributária elevada. No entanto, ela é tributada pelo preço de venda. Isso é que é uma coisa terrível e que aí pedimos aos senhores, como parlamentares, que busquem, junto ao parlamento, uma forma de alterarmos esse modelo, porque ele é um modelo muito perverso. Se você tem uma alta de combustível, eu me lembro que na semana passada nós tínhamos combustível em Salvador, com postos vendendo a R$ 5,95 e nós tínhamos no norte do estado R$ 6,70, R$ 6,75. Qual vale a média? A ANP faz uma pesquisa quinzenal, por isso o aumento normalmente quinzenal, e pega essa média de preço do combustível para usar como base de cálculo dos tributos. Então, se tem uma tendência de alta, essa alta se multiplica. Você tem um efeito cascata, é um efeito multiplicador. Isso é bastante complicado para que se exerça um controle sobre isso. Então, na minha opinião, precisaria, primeiro, rever uma política de preço na origem. Segundo, rever essa forma de tributação, ou seja, tributar na origem, como todos os demais produtos. E também rever os percentuais. Eu acho 30%, 33%, como alguns estados cobram, de ICMS, muito elevado para um item tão essencial. E o combustível ele tem um fator adicional. Ele é diferente do produto de consumo direto. O produto de consumo direto, quando eu compro, eu consumo, mas a gasolina, o diesel, ele é integrante da cadeia produtiva. Não existe nada que para ser produzido, transportado, distribuído, não utilize os combustíveis. Então, se o combustível aumenta de preço, ele acaba gerando uma inflação em cadeia. E aí, para nós que vivemos os anos 80, vivemos aquele período de hiperinflação, o primeiro indicador de inflação é o combustível. O combustível acaba sendo um indicador prévio de inflação. Aumento de combustível, pode ter certeza de que nós teremos aumento de tudo. Estamos conversando com o professor Antônio Carvalho, professor de Economia e Finanças. Vamos para a nossa primeira pergunta do Diga Aí, especialista. Professor, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a análise que o senhor faz referente ao aumento desenfreado do combustível nesses últimos meses? Então, Patrícia, acabamos de comentar, né, sobre o aumento desenfreado. O que vem gerando, na verdade, os sucessivos aumentos é por conta da alta do dólar, e o petróleo é uma commodity internacional que tem o seu preço no mercado internacional associado ao dólar. Então ele aumenta lá na Petrobras, lá na origem, e por esse efeito multiplicador que eu acabei de descrever, o efeito dos tributos que são incidentes não sobre o preço de custo, mas sobre o preço de venda, acaba
potencializando, né, aumentando ainda mais o preço dos combustíveis. Vamos para a segunda pergunta de Marcos Canguçu. Olá, aqui é Marcos Canguçu da Rádio 93 FM do blog Marcos Canguçu. A política econômica do Brasil ultimamente tem gerado preocupação na população brasileira em decorrência do aumento dos preços dos produtos, a exemplo da carne e também dos combustíveis. É possível o presidente Jair Bolsonaro encontrar uma alternativa para equacionar a política da Petrobras? Qual seria a saída hoje para retomar o crescimento do país e que o cidadão tivesse melhor condição de compra, ou seja, poder de compra do país? Um abraço, obrigado. Marcos, como eu disse há pouco, a inflação é sempre uma inimiga mortal do cidadão. Ela corrói o poder de compra e isso penaliza principalmente o mais pobre. Quanto ao governo federal poder resolver essa questão da inflação, a gente tem sempre a ideia de que o governo controla tudo. Na verdade, o poder de interferência do governo federal, ele é limitado. Depende, logicamente, de vontade política, e isso nem sempre acontece, lamentavelmente, mas também existem as próprias limitações. Por exemplo, hoje, o que está acontecendo no Brasil com a elevação dos juros, a taxa básica de juros, a nossa conhecida taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros que o governo federal utiliza para remunerar os títulos do Tesouro e acaba servindo como referência de todas as transações econômico-financeiras no país, com base na teoria econômica, uma medida clássica. Se aumenta os juros para reduzir a circulação de moeda. Só que essa é uma medida amarga hoje. Essa não é uma medida adequada. Aumentar a taxa de juros hoje, você encarece o crédito, você encarece todo tipo de transação financeira e não resolve o problema da inflação. A inflação que nós estamos vivendo hoje é uma inflação atípica. Nós temos dois tipos clássicos de inflação. A inflação de demanda é aquela, eu brinco, que é a inflação do vai que cola. O indivíduo começa a aumentar o preço do seu produto, do seu serviço, se aquele produto continua vendendo, ele continua aumentando de preço. E está acontecendo no Brasil também. É uma inflação oportunista. No início do ano passado, quando saíram as primeiras parcelas do auxílio emergencial, nós tivemos um aumento de mais de 100% do bloco dos materiais de construção. Uma coisa inexplicável, não tem uma relação direta com o dólar, talvez o aumento do combustível justificasse ali um pequeno aumento, mais de 100%, 120%, como aconteceu em algumas cidades, é algo realmente muito complicado. Então a gente precisa rever isso também como brasileiro. E a outra é a inflação de oferta ou inflação de custo. E essa tem uma responsabilidade direta do governo quando do aumento dos combustíveis, do aumento da energia elétrica, que são dois insumos básicos para qualquer cadeia produtiva. Então, se você tem um aumento da eletricidade e um aumento do combustível, automaticamente vai resultar no aumento de tudo. Então, é possível o governo rever isso? Sozinho? Não. Precisa do parlamento, precisa de apoio, precisa de pressão da sociedade, logicamente, para que medidas possam ser tomadas para rever políticas e estratégias de condução, né, desses insumos primordiais que são a gasolina, o combustível e a energia elétrica, respectivamente. Estamos conversando com o professor de Economia e Finanças, professor Antônio Carvalho. Vamos para a terceira pergunta do meu querido amigo Del Feliz, compositor e cantor. Doutor Edísio, aqui quem está falando é o cantor Del Feliz. A minha pergunta é, a gente está vivendo uma escalada da inflação como não vemos há um bom tempo, há alguns anos, e também uma valorização do dólar, que podemos chamar de desvalorização do real também, como não vemos há um bom tempo. Existe uma estimativa, uma ideia do tamanho do impacto na inflação diretamente por conta dessa desvalorização da nossa moeda? Del Feliz, meu conterrâneo, Del é do povoado de Barreiros, eu sou do povoado de Chapada, somos do mesmo município.
Qual é? Coincidentemente, ele é do município de Barreiros, do povoado do distrito de Barreiros, eu sou do distrito de Chapada, Que município cidade? de Riachão do Jacuípe. Né? Prazer, Del. Del, o impacto da desvalorização do real, ou valorização do dólar, a gente costuma tratar sempre assim, ele é o impacto direto. Por quê? Porque tudo que é importado fica mais caro. Tudo que tem o seu preço associado no mercado internacional ao dólar fica mais caro. O Brasil está tendo vantagens em alguns pontos com a alta do dólar, com a exportação. Hoje os níveis de exportação do Brasil são muito bons, principalmente dos produtos de origem do agro, né, do agronegócio. Isso faz com que a receita gerada a partir desses negócios seja positiva para o Brasil. Só que o outro lado, você tem um efeito negativo. Você tem o aumento da inflação por conta da associação desses próprios produtos no mercado internacional. Embora alguma parte dessa inflação seja injustificável, como eu disse, você tem aqui um abastecimento muito bacana. O Brasil tem uma produção agrícola e pecuária muito boa. Não há risco de desabastecimento. Há um pouco de oportunismo também. Então, Del, o impacto é direto. Infelizmente, o dólar aumenta, ele acaba puxando consigo todos os bens e serviços, principalmente aqueles que têm o seu preço no mercado internacional associado ao dólar. E de maneira geral, como eu disse há pouco, existe também, infelizmente, algum efeito gerado por uma sensação de que a inflação vai aumentar. Nós chamamos isso de inflação psicológica, né, ou inflação inercial, quando você tem, na verdade, o aproveitamento, né, de parte de setores que nada tem a ver com dólar, por exemplo, aumentando os preços, como exemplo do bloco dos materiais de construção, como nós tivemos em 2020. Estamos conversando com o professor Antônio Carvalho, professor de Economia e Finanças. Lembramos aos companheiros que assistem esse programa, semana passada mais de 33 mil pessoas assistiram o programa no YouTube, no Facebook e no Instagram. Nosso Instagram é DEP Marcelo Nilo. Nosso Face, Deputado Marcelo Nilo. Esse programa, repito, tem como objetivo conversar com você, debater, discutir sobre os problemas do Brasil, da Bahia, em todas as áreas. Economia, ciência, saúde, educação, política. Sempre colocamos um técnico, um médico, um cientista, um economista, um jornalista e colocamos um político. Afinal de contas, ser político não é fácil. Afinal de contas, é através da política que nós levamos água, energia a lugares economicamente viáveis. Então, conversar política é preciso entender que através da política é que chegam os investimentos, principalmente para as cidades mais carentes do nosso querido Brasil. Professor, uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando aumenta a inflação, que é o caso do Brasil, que nós tínhamos, salvo engano, uma meta de 5,47 como meta máxima. Nós já passamos de 2 dígitos, já passamos de 10. Quase dobramos. Quase dobramos. É óbvio que houve uma desorganização na economia do nosso país. Foi a pandemia? Ajudou muito. Ajudou muito, na minha visão. Não sou economista. Eu sou engenheiro civil. Aliás, fui engenheiro civil, que tem 31 anos como deputado. Que não pratica engenharia, né? Que não pratica engenharia. Mas a pergunta é o seguinte. A inflação sobe, o que é que o Banco Central faz? Aumenta os juros. Aumentar os juros significa aumenta a dívida brasileira. É aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A culpa da inflação é a desorganização. Por exemplo, o senhor falou um caso aí, que eu vou responder, que por que o material de construção subiu 100%, quando o auxílio emergencial foi criado R$600. Porque com o auxílio emergencial, o comércio no interior do estado movimentou muito. Muito. Sabemos disso. Muito, muito. E você sabe que a oferta é a procura. Então, essa pergunta,
porque aumentou, é fruto da oferta, aliás, da procura, principalmente nas cidades menores, onde o auxílio emergencial ganhar R$ 600 é quase, em termos de brincadeira, quase classe média. Algumas famílias, dependendo da composição, chegou a 1.800. 1.800. Então, para a pessoa que vive no semiárido, que depende da chuva, fica olhando 5 horas para o céu para saber se São Pedro vai ser generoso, graças a Deus a Bahia teve um bom volume de água em várias regiões. Então, a pergunta é essa. Se você tem a inflação alta, só existe um remédio aumentar os juros para segurar a inflação? Porque se você tem os juros altos, você diminui o poder de compra, porque o débito, que é compra no cartão de crédito, vai aumentar. Então, tem outro remédio ou o remédio básico é esse? Só existem 2 remédios possíveis em termos de controle governamental sobre a inflação. Um deles é esse modelo clássico de reduzir a circulação de moeda. Acredita-se que reduz-se a inflação de demanda, essa procura, você reduzindo a circulação de moeda. Reduzir a circulação de moeda, você aumenta a taxa do empréstimo compulsório, os bancos pegam menos dinheiro, emprestam menos, e com o aumento das taxas de juros, desestimula o uso do crédito e desestimula tomar empréstimo, tal coisa desse tipo. A outra medida é uma interferência direta naqueles bens e serviços em que o Estado tenha poder de decisão. E aí nós estamos falando, de novo, dos combustíveis, da energia elétrica e do gás de cozinha. Então, sobre esses, política. Precisa de vontade política, de um modelo capaz de alterar formas de tributação, de alterar custos, de reduzir, muitas vezes, a participação do Estado. Às vezes o Estado precisa fazer um sacrifício para reduzir esses custos. E, ademais, contar com a boa vontade e a boa fé do povo, porque, infelizmente, cada um na sua medida acaba aproveitando desse efeito oferta e demanda. Se eu tenho demanda e eu aumento os preços, infelizmente isso acontece. Professor, infelizmente nós estamos chegando no nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui de Rafaela de Teixeira de Freitas. Por que a carne está tão cara? Mas eu vou, inclusive, completar essa pergunta. A carne está cara e o preço da arroba do gado caiu muito. Se vendia um garrote de 18 arrobas em 340, 350. O garrote caiu para 270. O boi vivo para 270. Mas a carne no supermercado não baixou R$1. É o intermediário? Eu gostaria que fosse breve, vez que nosso tempo está esgotando. Rapidamente, tem o efeito intermediário, tem o efeito transporte, com o aumento do combustível você tem um frete mais caro, e tem o efeito, infelizmente, oportunismo de demanda e oferta. Eu tenho um alto consumo, e aí, querido internauta, a única forma que nós temos como consumidores, o poder que nós temos é, primeiro, o poder do voto, o poder da escolha, escolher bem os nossos representantes. E o segundo, como consumidor, é substitua, escolha, se está caro, se possível, compre outro produto ou mude de estabelecimento, desestimule a manutenção desse efeito oportunista. Se eu estou vendendo, eu continuo aumentando o preço, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo terminou. Gostaria muito de agradecer, professor Antônio Carvalho, pela oportunidade de conversar um pouco sobre a economia. Eu sei que a economia é uma das áreas mais importantes e mais difíceis. Por que a inflação estourou? Por que o combustível está alto? Por que a luz sobe todos os dias? Por que a carne sobe e não baixa? Por que a água está cara? O botijão de gás a R$122. Então, professor, muito obrigado. Foi muito importante sua participação nesse momento tão importante da vida pública do nosso país. Não é fácil ver o país, depois de muitos e muitos anos, voltando esta inflação que consome e mata a vida do brasileiro, principalmente dos mais necessitados. Obrigado, professor. Próximo entrevistado, logo daqui a 30 segundos, o prefeito da cidade de Itanagra, meu querido amigo Marcos Sarmento. Mas antes de entrevistar o Marcos Sarmento,
Alguém me perguntou aqui que eu explicasse melhor essa votação dos precatórios. O que é isso? Os professores brasileiros, vou repetir, os professores brasileiros estão lutando há mais de 20 anos pela uma diferença de um montante do Fundeb para que os professores pudessem receber esta diferença. Depois de 20 anos de luta, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal pagasse essa diferença aos professores. Ou seja, nós parlamentares colocamos no orçamento da União recursos suficientes para pagar os professores, que para mim é sem dúvida nenhuma a profissão mais importante e mais bonita. Quando estava tudo pronto para pagar, a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, já que é no orçamento 2022, a Câmara dos Deputados, junto com o governo federal, os dois apresentam, o deputado apresentou, mas com participação do governo federal, a PEC 32. O que é a PEC 32? É prorrogar o pagamento dos professores. O ministro Paulo Guedes disse numa entrevista que o prejuízo para a Bahia e para Pernambuco é de 9 bilhões. O governo estadual da Bahia e o governo estadual de Pernambuco vão ter 9 bilhões de reais para fazer política. Ou seja, assumiu que o prejuízo econômico para o nosso estado é 9 bilhões. A votação é 3/5. Tem de ter 308 votos, em 2 turnos. Um foi quarta-feira da semana passada e o outro será amanhã. Os deputados, cada um livremente decidiu. Você, de um lado, tem aqueles que votaram contra, que eu me incluo. E me honro muito votar não. Por quê? Porque não acho justo pegar os recursos dos professores que eles vêm lutando há muitos e muitos anos. Segundo, prejuízo para a Bahia, 9 bilhões de reais. Aqueles que defendem e que votaram os precatórios, prorrogação, o adiamento do pagamento dos precatórios, defende a tese que R$400 para o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. E também há parcelamento do INSS das prefeituras que estão em débito. Ou seja, os R$400 de Auxílio Brasil não tem necessidade de estar nesse projeto, não tem nada a ver. Para pagar Auxílio Brasil, teve o orçamento de guerra que nós aprovamos. Era só medida provisória do presidente Bolsonaro dizendo: eu quero pagar o antigo Bolsa Família, que eu quero mudar o nome para Auxílio Brasil de R$400. E colocaram um artigo que não tem nada a ver com o projeto, que parcele de até 240 meses o débito das prefeituras que devem ao INSS e que tira juro e que tira correção. Ou seja, apenas para que o prefeito pressione o seu deputado. Eu recebi pressão de vários prefeitos amigos meus. Recebi telefonema do governador Rui Costa pedindo para votar não. E alguns prefeitos pedindo para votar sim. Quando eu explico os prefeitos, eles compreendem. Você acha, prefeito, que eu posso votar contra os professores? Não. Você acha que eu posso votar contra a Bahia? Não. Então, votei contra esses precatórios e me sinto honrado, porque não posso aceitar a pressão de quem quer que seja. Primeiro, a Bahia. Segundo, essa classe tão importante dos professores. Os prefeitos são importantes? São. Vamos amanhã mesmo colocar lá um projeto, tem 5 projetos em tramitação lá, colocam lá um. Esse aqui, projeto, quem quer que seja, para parcelar em 240 meses para as prefeituras. Colocar apenas para pressionar o deputado. O Auxílio Brasil não precisa disso, é só medida provisória do presidente da República. Aliás, R$400 eu acho até pouco, poderia ser 600. Eu defendo 600. Eu defendo parcelamento até de 360 meses, vezes 360 meses para as prefeituras que devem INSS. Que tem prefeitura que deve 100 milhões. Vamos defender, dividir em 360. Agora, você não pode dizer a uma pessoa: olha, você vai morrer, mas eu não vou atirar em você
de revólver, mas vou faquear. Você quer morrer de revólver ou quer morrer de faca? Ninguém quer morrer de nenhum dos dois. Você quer atender os prefeitos para prejudicar os professores? Você quer atender o Auxílio Brasil para tirar 9 bilhões de reais da economia do nosso Estado? Não é justo. Então, não adianta colocar fake news, que o cidadão e cidadã sabe que o deputado Marcelo Nilo jamais votará contra um cidadão humilde que necessita do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Se Bolsonaro quer tirar o nome Bolsa Família porque foi Lula que criou, não adianta, vai ficar no coração de cada brasileiro que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, foi inventado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos conversar agora com o meu querido amigo, prefeito da cidade de Tanagra, esse jovem chamado Marcos Sarmento. Boa noite, Marcos. Tudo na paz? Boa noite, internautas. Boa noite, população de Tanagra. Boa noite, meus amigos. E vamos debater um pouco sobre nossa cidade. Cidade que o senhor tem raiz. Meu querido Marcos, primeiro vamos deixar um pouquinho a prefeitura de Tanagra de lado, vamos começar um pouquinho do Vitória. Oh, meu Deus. Você tinha 2 sonhos na vida, que eu sei. Um era ser prefeito de Tanagra, outro ser presidente do Vitória. O nosso Vitória está aí numa situação difícil. Eu não perdi a fé, não. Eu sou homem de esperança. Eu sou homem que acredito que exista Deus e que acredito que existem caminhos para que nós possamos até ultrapassar esse momento difícil. São 4 partidas. Nós vamos jogar contra Vasco, o Cruzeiro, Vasco, depois o Cruzeiro, CRB e Vila Nova. e Vila Nova. Não, é possível ganhar os 4, tudo é possível no mundo, entendeu? Bahia está aí gritando, até bom esse negócio de não ter segunda divisão, porque se o Bahia cair para a segunda e o Vitória ficar na segunda, eu tenho medo dele se vingar daquele 7-2, Não, daquele jamais. 5-1, porque não adianta falar, porque eu me lembro daquele 5-1, eu me lembro de 7-2, não, 7-3, então o torcedor do Bahia fica sempre esperança de vingar. Então, você ainda sonha em ser presidente do Vitória? Chefe, apesar de não ter tamanho, eu tenho ambições. E não desisto de meus sonhos. Você já foi candidato a presidente do Vitória, né? A vice-presidente com Raimundo Viana, justamente na eleição para Paulo Carneiro, a qual todos os cardeais apoiaram Paulo Carneiro. E nós somos um grito único contra Paulo Carneiro. E todos os cardeais, Alex Portela, Fábio Mota, todo mundo apoiou Paulo Carneiro e hoje pagamos um preço muito alto. O Vitória é uma instituição centenária, de qual todos os gestores tiveram benefício em causa própria. Mas é impressionante como cada um que é eleito fala mal do seu sucessor, do seu antecessor. E há 100 anos, nenhum presidente do Vitória é punido. Por que será? Se todos que assumem dizem que o seu antecessor roubava, desviava dinheiro, e por que ninguém nunca foi punido? Está na hora de mudar esse povo. A alternância de poder é válida em qualquer governo, em qualquer gestão de clube. Então acho que os cardeais contribuíram da forma deles, mas está na hora de gente nova, com sangue no olho, que queira mudar o Vitória. Os 4 últimos presidentes do Vitória, ou renunciaram ou foram afastados. Exatamente. Meu amigo Carlos Falcão, Ricardo Davi, Ivan e Paulo Carneiro agora. e agora Paulo Carneiro. Isso. Um time que tem 4 presidentes afastados é difícil Muito ruim, no campo, muito ruim. muito ruim. Mas eu tenho esperança ainda que vai chegar lá um presidente que pense exclusivamente em Vitória. Por exemplo, eu sou sócio efetivo. Eu nunca fui lá votar. Porque eu não me meto na disputa da política do Vitória. Quem ganhar, eu estou apoiando. Quem quer que seja. Claro, se você saísse candidato Voto a com seu presidente, apoio. eu votaria porque eu conheço você como gestor, conheço você como empresário, conheço você como político. Sei que você tiraria o Vitória dessa situação difícil. Mas vamos deixar agora um pouquinho o futebol de lado, vamos conversar na política. Está satisfeito de ser prefeito da cidade de Tanagra? Chefe, é um grande dilema pessoal. Ele me chama de chefe assim pela amizade, mas não sou chefe dele coisa nenhuma. É o carinho que tenho e o respeito que eu tenho pelo senhor. É um dilema muito grande, né? É um desafio, como o senhor falou, um sonho de ajudar a minha população. E em 11 meses, 10 meses, a gente está mudando aquela cidade. O senhor pôde acompanhar durante a campanha e o senhor acompanhou há pouco tempo na cidade, viu que a gente já tentou mudar a cara da cidade, estamos conseguindo há pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que abdicar da minha família. Eu sou pai e mãe de meus filhos e eles sofrem um pouco com a minha ausência, mesmo que seja durante o dia, durante a noite. Eu ganhei mais 8 mil filhos, né? A população de Tanagra hoje me abraça como pai. E uma realização pessoal, sim, claro, mas um desafio
cotidiano, um desafio diário que só faz aumentar. Quanto mais se faz por uma população, mais a população espera de você. Então, hoje eu luto por Itanagra, espero cumprir o meu mandato, espero fazer com que a população esteja um pouco melhor do que quando eu assumi. E eu falo sempre, se eu conseguir cumprir o meu mandato e no término eu dar dignidade ao pai de família, que ele leve o pão para a mesa, eu acho que minha missão está cumprida em Itanagra. Qual foi... Você recebeu a prefeitura falida. Acabada. Acabada. Eu quero dizer ao cidadão e à cidadã de Itanagra que eu, primeiro, sou muito grato a essa cidade, eu tenho uma relação profunda com Itanagra, mas era uma das cidades mais sujas da Bahia. Parecia aquele capim na rua, parecia um mato, fazenda, um desastre. Você assumiu, a cidade já é outra. Graças a Deus. Qual foi o seu maior desafio como prefeito quando recebeu aquela prefeitura falida? Chefe, primeiro passo, levantar a autoestima do cidadão itanagrense, fazer com que ele voltasse a ter orgulho de ter nascido em Itanagra. E hoje a população consegue bater no peito e falar, nós temos uma cidade que avança a cada dia. Hoje nós estamos implantando, se Deus permitir, em 2 anos, 100% da rede municipal tempo integral na cidade. Estamos construindo agora, com recursos, 2 colégios de tempo integral, né? Isso com receita própria do município. Implantamos o Mais Merenda na escola, cada aluno da rede municipal, todos os alunos da rede municipal levam para casa 4 pães para casa. Pode parecer pouco para quem tem o que comer, mas para Itanagra, como o senhor conheceu, com uma cidade pobre, o pai de família receber 4 pães todo dia faz uma diferença muito grande. Implantamos lá também o Mais Renda Itanagra, como o senhor falou do Bolsa Família, me espelho muito nesse programa, e é um programa Bolsa Família municipal. A gente, com a renda da própria cidade, a gente consegue beneficiar 150 famílias com R$150 por mês, e também é muito grande essa ajuda para a população. Então, reclamo muito do assistencialismo do poder público, mas infelizmente o assistencialismo para quem está passando fome é fundamental. Mais de 20 mil pessoas estão assistindo esse programa Vamos que Vamos. Quero registrar aqui que algumas pessoas estão assistindo rápido. Janilda Ipiranga, Soélia Pinto Nascimento, Zé Duarte, meu querido amigo Zé Duarte, esse grande forrozeiro. Valmiro Souza, Rosalice Félix, Biana Silva, Tarcísio Brito, Késia Vitória, Luísa Muniz. Estamos conversando com meu querido amigo Marcos Sarmento. Vamos para nossa E aí, prefeito, com perguntas de pessoas com relação com a cidade de Itanagra. Gostaria do prefeito que fosse breve, vez que nós temos 5 pessoas fazendo perguntas sobre a sua gestão na cidade de Itanagra. Primeiro, Israel Barbeiro. Alô, prefeito de Itanagra. Gostaria de saber de que forma a mobilidade urbana pode ser melhorada aqui no município de Itanagra. Israel, um abraço, grande barbeiro da Conhece cidade. o Israel? Conheço. Já cortou o cabelo Conheço. com ele? Já fiz a barba com Já ele. fez a Fiz barba? Foi lá com ele. para conquistar o nosso Israel. Quem conquistou o voto? Não votou comigo, mas disse que volta agora, graças a Deus. Está criando Mudou. juízo. Israel, nós tínhamos uma falta de acessibilidade muito grande no município. E agora, com a ajuda do deputado, nós vamos inaugurar agora, em fevereiro, no mais tardar, o acesso de Porto de Sauípe à linha verde que liga a nossa cidade. Com isso, toda a mobilidade urbana, toda a viabilidade na parte do serviço público de transporte e de acessibilidade à rede hoteleira, que é o grande polo, a gente vai melhorar e muito. Agradecer ao senhor pelo apoio que tem dado na inauguração dessa pista, que vai ser o grande desenvolvimento para Itanagra. Estamos conversando com meu querido amigo Marcos Sarmento, empresário, prefeito da cidade de Itanagra. A segunda pergunta vem de Cidinho, mototaxista. Esse sabe da vida de todo mundo. Motorista de táxi, de Uber e de mototáxi, sabe da vida de todo mundo. Como é que está nosso prefeito aí, ô Cidinho? Qual é a sua pergunta para o nosso prefeito Marcos Sarmento? Eu quero saber aqui quando a estrada que liga São José do Avena à Praia do Forte vai estar asfaltada aqui. Cidinho vulgo cuscuz. Cidinho, você é conhecido como cuscuz. Cuscuz. Adoro um cuscuz. Se falar isso, ele corre. Eu adoro cuscuz com leite. Cuscuz. Alguém quer me conquistar, manda um cuscuz com leite para mim. Chefe, a estrada que ele fala que liga a Praia do Forte e Itanagra, São José do Avena, é um sonho nosso. Tem esse projeto, eu tive com o Marcos Cavalcante, cobrando isso. Já foi feito ali até Itanagra, pegando aquela BR que vem de Araçás. Eu participei da inauguração do governo Jacques Wagner. Esse trecho vai estar ligando a linha verde. Vai estar ligando a verde para chegar até em Praia do Forte, em Guarajuba. Liga a Sauípe e o outro trecho que liga a Praia do Forte, que é esse pleiteado por cuscuz,
É um sonho nosso, existia um projeto de Marcos Cavalcante, mas existia um empecilho de vias junto à Prefeitura de Mata. Tem problemas ambientais, salvo engano, não? Também, né? E a gente tem que passar por cima de interesses pessoais e trazer bem na população. A pergunta agora vem de Saulo, é uma pessoa autônoma. Saulo, qual é a sua pergunta para nosso querido Marcos Sarmento? Prefeito Marcos Sarmento, eu sou Saulo, sou morador aqui da comunidade de São José do Avena e gostaria de saber, por toda a comunidade, quando é que essa obra da praça, que é aguardada por todos nós, vai ficar pronta e vai estar concluída. Essa obra, Saulo, foi abandonada pela antiga gestora, né? E vamos inaugurar ela em março, na nossa lavagem São José do Avena, na confraternização do nosso padroeiro. Então, em março está inaugurada a nova praça São José do Avena. E aí vem a pergunta do nosso Maurício Nascimento, é o estudante. Como eu adoro pergunta de estudante, porque o estudante é o futuro do país. Maurício, venha lá com sua pergunta para o nosso prefeito. Prefeito, aqui é Maurício da cidade de Itanagra. Diante dos últimos acontecimentos, o que o senhor pretende fazer para reforçar a segurança da nossa cidade? Valeu! Como a gente sabe, qualquer desenvolvimento traz também a violência, né? E a inauguração dessa pista, apesar de não estar sido inaugurada, a acessibilidade aumentou e a bandidagem também. Então, estamos construindo junto com a Polícia Militar, um posto da Polícia Militar na entrada da cidade, justamente nesse trevo, onde acesso à linha verde e acesso a Araçais, vai ser construído um posto da Polícia Militar e colocado ali para a gente tentar diminuir a violência que tem aumentado em Itanagra, não só em Itanagra, acho que todo o país aumentou essa violência. E Itanagra, junto à PM, agradecer a PM, o comando da PM, a gente tem feito, vai fazer essa obra agora, está em licitação, acredito que até junho, julho do ano que vem está sendo inaugurada também. Posto da Polícia Militar no entroncamento de Itanagra. Estamos conversando com meu querido amigo, prefeito da cidade de Itanagra. Marcos é empresário, é uma pessoa que tomou uma decisão que não é fácil, ser prefeito de uma cidade pequena, a receita muito pequena, a cidade estava, em termos orçamentários, falida, com a prefeita que saiu muito incompetente. Essa praça aí, que o nosso querido Maurício Nascimento fez uma pergunta, era como se fosse um pasto. O capim dava meio metro. Eu cheguei em Itanagra, eu fiquei muito triste de ver uma cidade, da importância de Itanagra. É uma cidade pequena, mas de um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que vive com dificuldades, né? Eu sei quanto é difícil morar em Itanagra e ver sua cidade suja, imunda, o lixo na rua. Se botasse gado ali naquela praça ali, o gado pode ter certeza que ia aumentar muitas arrobas, que era um pasto. E quando eu fui recentemente há 60 dias em Itanagra, é outra cidade. E eu fico muito feliz de ver Marcos sendo um bom gestor, porque eu sei que ele é um bom empresário, sei que ele é uma pessoa que tem noção exata do seu papel, mas eu faço uma pergunta a você, Marcos. Qual é a sua prioridade lá na prefeitura? Educação, saúde? Vamos tirar educação e saúde, porque todo mundo sabe que prioridade é educação, prioridade é saúde. Vamos tirar um pouco isso. Hoje, chefe, infraestrutura. Infraestrutura. Saneamento básico, principalmente. Como é que está a segurança pública lá no município? Hoje nós temos um efetivo de apenas 4 policiais, né? É um pleito nosso junto ao comando da polícia, que também tem acatado, o Coutinho tem sido bastante solícito conosco e o coronel tem dado... Dá um abraço aí para o coronel Coutinho, comandante da Polícia Militar, que faz um excelente trabalho na Bahia. Não é fácil, não é fácil. Parabéns, Coutinho. E tem nos abraçado muito, né? Sempre que a gente pede apoio, o Coutinho tem dado esse fomento à segurança pública e tratado com respeito a cidade de Itanagra. Então, se nós conseguimos hoje, chefe, levar saneamento básico e água para Itanagra, parece um princípio básico, água potável, mas Itanagra não tem. Então, nós estamos cavando agora 10 poços artesianos para poder entroncar e a SERB vai nos ajudar para poder fazer um entroncamento de rede para a gente poder dar água. A gente fala simples num período de pandemia, lave as mãos. Como eu ia cobrar da minha população lavar as mãos se não tinha água para beber? Então, isso está sendo mudado em Itanagra, em 10 meses, já foram quase 6 poços perfurados, faltam mais 4 até o final do ano, para a gente começar a dar dignidade a esse povo e girar. Me deixe só interromper, um abraço a Malu Sarmento, Lucas Sarmento, meus 2 filhos que estão assistindo e vão brigar comigo, que eu não falei no início, mas estou falando agora. Filho, amo vocês 2. Quem está mandando um abraço para o nosso querido Marcos Sarmento é o deputado Marcelinho Veiga, que está viajando, está nos assistindo, mandando um abraço aí para o Marcos Sarmento. Marcelinho tem um apreço, uma admiração, meu amigo, uma consideração muito grande. Está mandando um abraço aí para você, Marcos. Diga a ele, chefe, cavalo não dá futuro a ninguém. Ele gosta de montar, eu também, mas a gente só faz. Rapaz, Marcelinho Veiga, ele conta uma história, ele gosta muito de cavalo.
Tá ele e Marcos Presida aí numa cavalgada. Dois amigos irmãos. Tá aí, os dois estão viajando aí, acompanhando cavalo, porque é o seguinte, olha, eu, por exemplo, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E viajo no sábado, mas eu tiro 2 dias no mês para descansar a cabeça. Eu vou para minha fazenda. É a melhor coisa. Porque se você não tirar 1 dia ou 2 dias em um mês, você entra em estafa. Fecha. Tá vendo aí o vice-governador João Leão, que infelizmente teve uma baixa de pressão, foi hospitalizado, estafa. Trabalha demais. Trabalhar é muito bom, mas tem que ter um descansinho. Então, Marcelinho, que gosta de cavalo, conselheiro Marco Presídio, que gosta de cavalo, os dois estão aí. Que dupla! Numa exposição, mas mesmo numa exposição de cavalo, no direito dele, porque é o hobby dele. Tá mandando aí um abraço, os dois mandando um abraço para nosso querido amigo aí, meus amigos, meus irmãos. Porque, afinal de contas, a vida, a gente só acredita se nós criarmos relações. Com certeza. Relações próximas. O voto é importante, mas muito mais importante do que o voto é a relação. Marcelinho, se você estiver, manda um abraço aí no seu coração do nosso querido prefeito Marcos Sarmento, está mandando para você. Falou comigo agora há pouco no Zap, meu irmão. Está nos assistindo Lília Torres, aí da cidade de Campo Formoso. Um beijo aí no seu coração, Lília. Muito obrigado pela sua ajuda política. Como é bom sempre ouvi-la, vê-la, conversar. Afinal de contas, você é muito politizada. Iglesias, Nicole Regis aí da SEAP, um beijo no seu coração, Nicole. Miricota, Daniel Cruz, Renata, enfim, muitas pessoas que estão assistindo, não dá para falar todos, mais de 25 mil pessoas estão assistindo esse programa no Vamos que Vamos, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Marcos, você é candidato à reeleição ou está muito cedo? Tá cedo, chefe. Como eu falei, eu tenho 2 razões de viver, Lucas e Malu, são minhas joias, né? E como o meu hobby é cavalo e minha fazenda fica em Itanagra, eu consigo unir o útil ao agradável. Né? Meu filho também, meu filho é bicampeão brasileiro de montaria. Então, você já tem filho de quantos anos? 17 anos. Oh, 17 e 14. Meu filho é o atual bicampeão brasileiro. Se você fosse mulher, eu não perguntaria. Não. Quantos anos você tem? 42, chefe. Tá novo, tem ainda Fui pai cedo. Tem muito caminho para percorrer na vida. Vai ser. Marcos. Então, eu uni o hobby à minha profissão atual, ser prefeito, estar prefeito. Está arrependido de ser político? Responda de coração. Estou, chefe. Estou. Não pelo fato da política... Está arrependido de ser torcedor do Vitória? Jamais. Então ótimo. Jamais. Eu acho que a função pública, como o senhor mesmo falou, era um pouco ingrata. Existem políticos muito sérios, como existem maus políticos em toda a profissão. E hoje, com a rede social, nós pagamos um preço muito alto com a oposição suja. Nós sabemos como está a Itanagra. E as pessoas, por exemplo, que não queriam perder o poder de Itanagra, jogam baixo. Então é difícil para um pai, como eu sou, ver certas coisas na mídia e saber que meus filhos estão lendo. Isso pesa muito para mim. Acho que a dignidade e a humildade de um homem tem que ser exemplo para seus filhos. E, infelizmente, a oposição de Itanagra não pensa desse jeito. Estamos conversando com meu querido amigo, prefeito da cidade de Itanagra, do PP, Partido Progressista. Não veio para o PSB, porque, infelizmente, eu naquele momento não tive condições de dar o partido ao Marcos. E aí, combinado comigo, foi para o PP. Estão nos assistindo aí Itamar Ribeiro, um dos melhores jornalistas da Bahia. Sério, decente, como é bom saber que você está nos assistindo. Paulo Furtado, Toninho Cares, meu querido Toninho, vice-prefeito da cidade de Iramaia. Jefinho Teles, Romulo Santana, Heleno Vilar, Fátima, Elinho da cidade de Boerarema. Elinho, como é bom sempre receber seu carinho, seu afeto quando eu vou aí na região do Cacau. Marcos, o governador Rui Costa tem lhe ajudado? Chefe, graças a Deus eu tenho o senhor. Tenho que agradecer também ao deputado Marcelinho, que tem me ajudado muito. Tem uma audiência marcada com o governador essa semana. E, governador, por favor, olhe com carinho para Itanagra, que eu vou pedir muito. Tem sido muito ético, muito correto o governador, como é perfil dele, né, um gestor ético. E a saúde de Itanagra tem avançado muito, graças ao governador. Isso eu tenho que ser grato e tenho que ser homem e agradecer. Você viu a pesquisa de hoje, que o governador Rui Costa, como o político mais popular, mais bem avaliado na Bahia. Eu vi uma pesquisa aí no site, salvo engano, bahia.ba.
Governador Rui Costa, como gestor, realmente, ele Excelente, é fantástico. fantástico. Eu tinha, inclusive, uma audiência com ele, já 16 horas e 30 minutos, com 3 prefeitos, de Gongogi, de Antas e de Utinga. Mas como ele atrasou, fruto de estar na cidade de Barra do Choça, nós adiamos a audiência para quinta-feira, porque eu não podia perder esse programa tão importante, na minha visão, que é o programa Vamos que Vamos. Marcos, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Você falou aí para mais de 25 mil pessoas. Geralmente você faz um currículo no início, mas faça seu currículo no fim. Sua história em 1 minuto. Formado em administração, pós-graduado pela Baiana Administração Hospitalar, formado em Manager Hospital pela St. Joseph e onde na Filadélfia, diretor do Hospital Espanhol durante 5 anos. Você estudou onde, rapaz? Na St. Joseph, na Filadélfia. Falou difícil, de Itanaga para o mundo. Para o mundo. Diretor do Espanhol, trabalhei na CESAB. Você foi diretor do Espanhol? Fui, 5 anos, administrativo. Trabalhei na CESAB, Prefeitura Municipal de Salvador. Aí montei meu próprio negócio, coisa deu certo e eu estou hoje atualmente prefeito de Itanagra. Marcos, muito obrigado. Deus abençoe, Jeff. Pela participação desse programa Vamos que Vamos. Na próxima segunda-feira, nós estaremos novamente aqui às 19 horas, com 2 personalidades. Vamos decidir a semana, tendo em vista que tem uns 6 ou 7 aí que estão querendo participar. Mas gostaria muito de dizer a você muito obrigado. O homem público só é feliz quando pode conversar com o seu povo. Eu não tenho tempo, nem condições físicas de sair de casa em casa. Eu aproveito a generosidade do programa Vamos que Vamos para lhe agradecer a audiência. Afinal de contas, o oxigênio do político é conversar com o seu povo. Sei que ser político não é fácil, ou profissão difícil. Político é, sem dúvida nenhuma, na minha visão, muito importante para o mundo. É através da política que você leva água, você leva energia a lugares economicamente viáveis. Mas ser político não é fácil. Eu sempre disse, às vezes um vereador lá do Acre comete uma irregularidade, sobra para todos os vereadores do Brasil. Às vezes um prefeito lá do Piauí rouba, vamos falar na linguagem popular, todos os prefeitos são ladrões. Às vezes um deputado comete um equívoco, todos os deputados. Não é verdade. A maioria esmagadora da classe política pensa no povo. Vamos ter muita paciência e muita, eu diria, estudo com relação a essas fakes. As fakes é um câncer que está sendo implantada no mundo. Você, quando receber a notícia, você primeiro estude, avalie se é verdade ou se é mentira. Não passe para frente se você não estiver convencido que ali não é um fake. Fake é uma doença grave que nós temos que punir severamente. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo, que manda aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e uma boa noite.